E a igreja, neste finalzinho do ano, nos convida a refletir exatamente sobre essas últimas coisas, como nós já estamos fazendo há algumas semanas. Cada dia o Evangelho enfoca algum aspecto referente a esse encontro nosso com Jesus, a essa verdade de que nós fomos feitos para a vida eterna. Hoje Jesus nos conta mais uma parábola, a parábola do Senhor que viaja e deixa os seus talentos com os seus empregados. Este Senhor é o próprio Jesus, que veio à terra, nos entregou tantos dons e bênçãos, tantos benefícios, e fez uma grande viagem, voltou para junto do Pai, mas um dia Ele voltará, e é o momento em que nós nos encontraremos com Ele. Através dessa parábola, Jesus nos ensina algumas coisas. A primeira é que nós não somos donos de nada. Hoje é o dia mundial do pobre. Nós podemos dizer, sem, claro, desprezar aqueles que são pobres materialmente, que sofrem tanto, podemos dizer que todos nós somos pobres, porque nós não temos nada, não somos donos de nada. E às vezes a gente pode esquecer disso, com relação aos nossos bens, com relação à nossa vida, com relação à nossa saúde, o nosso corpo. Quantas vezes a gente fala assim, né? A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não, a vida não é minha, o corpo não é meu, os bens não são meus, somos administradores. Não temos nada, não somos donos de nada. Mas por outro lado, Jesus nos ensina hoje que Ele colocou muitas coisas em nossas mãos, muitos bens, muitos talentos. A gente já sabe que talento, na história de Jesus, talento era um dinheiro, né? Era uma moeda que equivalia a 35 quilos de prata. Mas o que Jesus quer dizer nessa história não é tanto o sentido material, mas as coisas que Ele nos dá. A própria palavra talento evoluiu. Talento hoje não quer dizer mais dinheiro, talento hoje significa habilidades, dons, não é? Coisas que recebemos de Deus. E o que Jesus deixa claro nessa história? Por um lado, não somos donos de nada, mas por outro lado, todos nós temos algum talento, algum dom que Deus nos deu. Jesus não coloca na história, o Senhor deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a esse não deu nada. Não existe essa pessoa. Todos nós recebemos de Deus muitos talentos. O maior talento, e é nele que acontecem todas as coisas, o maior talento que Deus nos deu é a nossa vida. Ele nos criou, Ele nos deu a existência, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e nessa nossa vida, que vai sendo tecida, como a mulher que tece na primeira leitura, essa nossa vida, é nela que Deus vai nos cumulando de talentos. E a grande mensagem dessa história é que nós devemos usar bem dos talentos que Deus nos dá, multiplicar esses talentos. Como é que se multiplica o talento? Quando eu uso deles, não é? Quando eu faço bom uso e ajo em proveito dos outros, eu estou multiplicando os meus talentos. E Jesus coloca, entre as pessoas que recebem os dons, Ele coloca esse terceiro homem, que pensou assim: o meu patrão é muito bravo, ele é muito severo, ele deixou comigo essa moeda, eu é que não vou me arriscar, eu não vou correr risco nenhum. Já pensou se eu perco essa moeda? Já pensou se dá errado o que eu iria lucrar com elas? Não, eu não vou me arriscar, eu prefiro ficar na segurança. Então fez um buraco e enterrou aquela moeda, pensando: eu fico aqui tranquilo, comodamente, o meu patrão chegando, eu entrego para ele. E foi isso que ele fez, né? O Evangelho vai colocando uma sucessão de cenas. O primeiro que fala: Senhor, me deste 5 talentos, aqui estão mais 5. Me destes 2 talentos, aqui estão mais 2. Mas quando chega nesse terceiro homem, a cena muda. Ele fala: Senhor, o Senhor é um homem severo, o Senhor tira de onde o Senhor não pôs, por isso eu fiquei com medo, está aqui o que te pertence. E aí Jesus, que chama os outros servos de servo bom e fiel, a este servo ele o chama de perverso e preguiçoso. Em realidade, esse homem usou como pretexto que o seu senhor era severo
para ele não se arriscar. Ele quis proteger o lado dele, ele não quis correr risco, ele não quis sair do seu conforto, e por isso ele guardou o talento. Queridos irmãos e irmãs, quais os talentos que Deus colocou em nossas mãos? Eu disse o talento da vida, e quantos outros Deus colocou em nossas mãos? O que é que nós fazemos dos dons que Deus nos deu? Não basta dizer assim, não, eu não vou tentar fazer tal coisa porque pode dar errado. Não podemos guardar o talento. Às vezes precisamos nos arriscar, como diz o Papa Francisco, é melhor errar tentando fazer do que ficar fechado em nós mesmos. É preciso tentar. Falando agora para nós, enquanto uma comunidade, enquanto uma paróquia, quais os talentos que Deus deu para cada um de nós? Quantos talentos Deus nos dá? Muitos têm o talento de cantar, de tocar, de ler, de acolher, de trabalhar numa ornamentação. Quantos talentos Deus nos dá? Qual o talento Deus para você? Qual talento Deus me deu? O que eu faço desse talento? Não, eu não quero me arriscar, eu não vou lá fazer leitura não, vai que eu erro. Não enterra o talento não, tenha coragem, use das coisas boas que Deus te deu. O dia que nós nos encontrarmos com Deus, nós não queremos dizer como esse último servo, não importa se foram 5, se foram 2, ou um talento que Ele nos deu, nós queremos entregar para Ele dizendo, Senhor, o Senhor me deu, e eu procurei usar bem, eu multipliquei, não pude multiplicar muito, mas fiz aquilo que estava a meu alcance. E para terminar, a igreja usa hoje uma figura tão bonita na primeira leitura, para falar deste bom uso dos bens que Deus nos dá. O Espírito Santo faz um elogio à mulher, e a chama de mulher forte, a mulher que governa a sua casa. Ela dá comida para as pessoas que trabalham com ela, ela dá roupa para quem está com frio, ela cuida da casa, ela tece, ela vende, ela conduz tudo. Que coisa bonita, a pessoa saber administrar assim a própria casa, saber administrar. O Espírito Santo está dizendo, assim como essa mulher forte merece ser elogiada pelo seu empenho, pelo seu cuidado, assim também cada um de nós devemos ser empenhados em administrar tantos dons e tantos talentos que Deus colocou em nossas mãos. Que seja uma semana para nós refletirmos nos muitos talentos que Deus nos deu, e de nós renovarmos o desejo de usarmos bem para o nosso próprio proveito, para a glória de Deus e também para o bem dos nossos irmãos. Amém.